Meu nome é Marcos, e sou zelador de um hospital antigo, localizado nas periferias da cidade, onde poucos ousam se aproximar. Esse hospital já passou por tantas reformas ao longo dos anos que as pessoas começaram a esquecer sua história, mas eu sabia que ali existia algo que não podia ser explicado, algo sombrio. Durante o dia, o hospital era normal, cheio de médicos, enfermeiros e pacientes. Mas à noite, especialmente nas épocas de fim de ano, ele se tornava um lugar completamente diferente. O silêncio se espalhava como uma manta densa, e eu começava a perceber coisas que não podia entender, mas sentia profundamente em meus ossos. Era véspera de Natal de 2020 quando tudo mudou. Durante a noite, um homem chegou ao hospital em uma ambulância. Não era um caso comum, a equipe médica parecia nervosa, o que me deixou ainda mais desconfiado. O homem estava em estado crítico, mas o mais estranho não eram suas feridas, ele estava com os olhos completamente brancos, como se sua alma tivesse sido drenada. Eu vi o enfermeiro que o acompanhava tremendo, e isso me deixou ainda mais inquieto. Ele foi levado para a sala de emergência, e o silêncio voltou a tomar conta do hospital. Fiquei na recepção por mais algumas horas, mas algo me incomodava profundamente. O homem parecia carregar algo, uma energia densa e fria que eu não conseguia descrever. Decidi descer até o porão, onde o armazenamento de equipamentos médicos ficava, para tentar escapar do silêncio opressor. Lá, as sombras pareciam se mover, e eu sentia como se os corredores estreitos se fechassem em torno de mim. Algo estava muito errado, e eu sabia que não podia ignorar a sensação de que estava sendo observado. Enquanto eu caminhava, o som de passos ecoou atrás de mim. Eu me virei rapidamente, mas não havia ninguém. A sensação de ser observado aumentou, e eu acelerei o passo. Quando cheguei ao final do corredor, vi um vulto, uma figura alta, curvada, vestida com um capô escuro. O vulto estava parado, observando algo na parede. Fiquei paralisado. Eu estava a poucos metros, mas a sensação de que algo horrível estava prestes a acontecer era insuportável. De repente, a figura se virou. Seu rosto estava encoberto pela sombra, mas eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Ele não se moveu, apenas me encarava com uma intensidade que me deixou sem fôlego. As paredes ao meu redor começaram a parecer mais estreitas, e eu sentia que, de alguma forma, o hospital estava vivo, respirando, como se estivesse reagindo à minha presença. Eu não sabia como, mas algo naquele homem não era humano. Ele começou a se aproximar, seus passos lentos, arrastados, o som dele se tornando mais forte e mais constante. Senti uma pressão crescente em meu peito, como se o ar estivesse sendo espremido. A figura estava agora a poucos metros de mim, e eu estava congelado, sem saber o que fazer. O homem levantou a mão, e quando fez isso, uma sombra tomou forma ao seu redor, algo indistinto, mas que emanava uma energia maléfica. O medo tomou conta de mim, mas não consegui me mover. Foi quando ele finalmente falou, sua voz profunda e rouca cortando o silêncio. Você não pode sair. Ele está vindo para você. Eu tentei gritar, mas minha garganta estava seca, sem som. O homem não se movia, mas suas palavras reverberavam na minha cabeça, como um eco ensurdecedor. Algo dentro de mim sabia que ele não estava falando de forma literal, que o ele a quem se referia não era uma pessoa, mas uma presença sombria, algo que havia sido libertado. Sem aviso, uma porta se abriu atrás de mim com um estrondo, e eu quase caí para trás. Quando olhei, o hospital parecia ter mudado. As luzes tremeluziram e se apagaram, e a escuridão parecia ter invadido o ambiente. Não havia mais ruídos, apenas o som do meu próprio coração batendo descontroladamente. A sensação de estar em um lugar condenado me sufocava. Corri para a sala de emergência, onde o homem havia sido levado, mas o que encontrei lá me fez parar. A equipe médica estava lá, mas estavam diferentes. Seus olhos estavam vazios, como se não houvesse mais vida dentro deles. Eles estavam parados, sem se mover, olhando para a maca onde o paciente havia sido colocado. Foi então que ouvi um som abafado vindo de baixo da maca. Olhei para baixo e vi algo rastejando na escuridão, uma criatura, com membros longos e tortuosos, que se arrastava em direção a mim.
Era como se as sombras ganhassem vida, contorcendo-se e tomando forma. A criatura tinha a aparência de algo humano, mas ao mesmo tempo distorcida, grotesca. Seus olhos, se é que podiam ser chamados assim, eram apenas fendas profundas e negras. Senti um calafrio percorrer minha espinha enquanto ela se aproximava. Antes que pudesse reagir, a criatura parou, e um som de ossos estalando preencheu o ar. Algo estava mudando no ambiente. A sala, que antes estava iluminada, agora estava se tornando cada vez mais escura, como se as sombras estivessem engolindo tudo ao redor. Eu tentei correr, mas algo me impediu de me mover. Olhei para a porta e vi o vulto do homem com o capô, ainda parado, observando tudo. Ele se aproximou mais uma vez e, dessa vez, falou novamente: "Você não vai sair, não há mais saída." A criatura finalmente se ergueu, ficando de pé, e eu percebi que era uma amálgama de carne e sombras. Suas mãos se estenderam para mim, e foi quando meu corpo finalmente reagiu, me fazendo correr para a saída. Corri pelos corredores, sem saber exatamente onde estava indo, até que cheguei à escada que levava à entrada principal. Mas o hospital parecia não ter fim. Cada corredor que eu tomava se estendia ainda mais, e as portas que eu tentava abrir estavam trancadas. A sensação de ser perseguido por algo impiedoso era avassaladora. Finalmente, ao chegar na entrada principal, vi o homem de capô parado lá, como se me aguardasse. Ele não disse uma palavra, mas sua presença era suficiente para me fazer entender que, naquele hospital, não havia mais lugar para mim. Ele havia me mostrado que o hospital não era apenas um lugar físico, mas um campo de forças que alimentava algo muito mais antigo e maligno, algo que estava ali para me devorar. Eu nunca mais voltei ao hospital. Mas o que vivi naquela noite, o que vi naquele lugar, nunca mais me deixou. Até hoje, o silêncio daquela noite, o cheiro da decomposição e a sensação de estar sendo seguido me assombram. Não sei o que aconteceu com os outros funcionários ou com aquele homem. Só sei que, de alguma forma, o hospital continua a existir. Ele está lá, aguardando, e agora sei que, por mais que eu tente esquecer, a presença que habitava aquele lugar ainda me observa, esperando que eu volte. Meu nome é Ana, sou professora de História e sempre tive uma paixão por explorar lugares antigos e esquecidos. Para mim, esses lugares guardam memórias que as pessoas preferem enterrar. No final de 2018, decidi aproveitar minhas férias para visitar a fazenda de um amigo em uma cidadezinha no interior de São Paulo. Ele havia mencionado uma antiga estação ferroviária abandonada nas redondezas, um local que ele e os moradores evitavam há décadas. Para mim, parecia o cenário perfeito para uma investigação pessoal e talvez um novo artigo para o meu blog. Cheguei à cidade num fim de tarde abafado. A fazenda de Rodrigo, meu amigo, era um lugar tranquilo, cercado por vastos campos verdes e uma vegetação que parecia nunca ter sido tocada. Durante o jantar, mencionei casualmente a estação. Ele parou de comer e ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder: "Ana, não vá até lá. É sério. Aquela estação não é um lugar seguro." Quando perguntei o motivo, ele desviou o olhar e disse apenas que algumas pessoas haviam desaparecido lá, mas ninguém sabia ao certo o que acontecerá. Era uma explicação vaga demais para me convencer a desistir. No dia seguinte, pedi indicações para chegar até o lugar. Rodrigo tentou me dissuadir mais uma vez, mas acabou cedendo. Ele me entregou um mapa desenhado à mão e me disse para voltar antes do pôr do sol. "Depois que escurece, ninguém quer estar por perto", ele disse, com um tom que era mais sério do que eu esperava. Peguei minha câmera, uma lanterna e uma garrafa de água e parti. A caminhada até a estação era tranquila, mas conforme avançava, o caminho ficava mais fechado e as árvores pareciam se inclinar para cima de mim, bloqueando parte da luz do sol. Finalmente, avistei a antiga estrutura. Era maior do que eu imaginava, com paredes de tijolos desgastados, janelas quebradas e um telhado parcialmente desmoronado. O lugar exalava abandono, mas também tinha algo mais, algo que eu não conseguia identificar. Entrei na estação pela porta principal, que estava escancarada. O interior era um caos de escombros,
papéis velhos espalhados pelo chão e bancos de madeira apodrecidos. As paredes ainda tinham placas com horários de trens que provavelmente não passavam por ali há décadas. O silêncio era absoluto, exceto pelo som ocasional do vento que atravessava as janelas quebradas. Decidi explorar cada canto, tirando fotos enquanto caminhava. No meio da antiga sala de espera, encontrei um objeto que parecia fora de lugar, uma mochila relativamente nova, com uma lanterna quebrada ao lado. Aquilo me deixou intrigada. Quem teria estado ali recentemente? Chamei em voz alta, mas não houve resposta. Minha curiosidade começou a dar lugar a uma sensação incômoda de que eu não estava sozinha. Segui para os fundos da estação, onde havia uma escadaria que levava ao porão. Uma placa enferrujada indicava que ali ficava o depósito de bagagens. O cheiro de mofo era quase insuportável, mas decidi descer. O porão era apertado e escuro, com prateleiras cheias de caixas antigas cobertas por uma grossa camada de poeira. No fundo, vi uma porta de ferro entreaberta. Quando a empurrei, ela rangiu de forma quase ensurdecedora. Atrás da porta, encontrei algo que fez meu coração parar por um instante. Era uma sala pequena, iluminada por uma luz fraca que vinha de uma abertura no teto. No centro, havia uma mesa de madeira com marcas de cortes profundos e manchas escuras que não precisavam de explicação. Nas paredes, alguém havia pregado fotos de várias pessoas, todas tiradas em algum momento de suas vidas. Alguns pareciam felizes, outros claramente assustados. Havia também desenhos rudimentares, feitos com algo vermelho, representando figuras humanas e trens. Enquanto tentava processar o que estava vendo, ouvi um som que fez meu sangue gelar: passos. Eles eram lentos, arrastados, e vinham da escadaria que eu havia descido minutos antes. Minha primeira reação foi apagar a lanterna e me encolher em um canto escuro da sala, tentando não fazer nenhum ruído. Os passos ficaram mais próximos, e então ouvi um som metálico, como se algo pesado estivesse sendo arrastado pelo chão. Por um momento, pensei em sair correndo, mas meu instinto me dizia que qualquer movimento denunciaria minha presença. Então esperei, com a respiração presa, enquanto o som ficava cada vez mais alto. Finalmente, a silhueta de alguém apareceu na porta da sala. Era uma figura alta, com uma postura levemente arqueada. Não consegui ver seu rosto, mas ele segurava algo que parecia um gancho de ferro, que arrastava pelo chão. Fiquei imóvel, torcendo para que ele não me visse. A figura parou no meio da sala, inspecionando o local como se soubesse que não estava sozinho. Depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, ele saiu, arrastando o gancho novamente. Esperei até que o som dos passos desaparecesse antes de me mover. Saí da sala em silêncio, subindo as escadas o mais devagar possível. Quando alcancei o andar de cima, corri em direção à saída. Do lado de fora, o sol estava começando a se pôr, e o céu tinha um tom laranja profundo. Corri sem olhar para trás, com o coração disparado e a sensação de que estava sendo seguida. Quando finalmente alcancei a fazenda, Rodrigo estava me esperando na varanda, com uma expressão de alívio que logo se transformou em preocupação ao ver meu estado. Contei tudo o que havia visto e ouvido. Ele me ouviu em silêncio, quando terminei, disse apenas: "Eu avisei." Mais tarde, ele me contou que, décadas atrás, a estação foi palco de uma série de assassinatos cometidos por um homem que trabalhava ali. Ele atraía as vítimas para o porão, onde as matava antes de desaparecer misteriosamente. Ninguém nunca o encontrou, e a história foi enterrada com o tempo. Até hoje, não sei quem ou o que estava naquele porão. Talvez fosse apenas um morador de rua que encontrou abrigo ali, ou talvez algo muito pior. Desde então, nunca mais senti vontade de explorar lugares abandonados. Algumas histórias, percebi, são melhor deixadas no passado. Olá, boa noite a todos do canal. Meu nome é Lucas e sou jornalista investigativo há mais de uma década. Durante todos esses anos, aprendi que a curiosidade é tanto uma dádiva quanto uma maldição. Já cobri casos de corrupção, desaparecimentos inexplicáveis, assassinatos brutais. Nada me preparou, no entanto, para o que vivi em 2017.
Isso aconteceu durante um período em que eu andava obcecado por mistérios que envolviam locais abandonados. Sempre achei fascinante como lugares desolados parecem carregar os ecos de histórias que ninguém mais quer contar. Quando recebi um e-mail anônimo sobre uma casa abandonada no fim de uma estrada velha em Pinhões, um vilarejo minúsculo no interior de Minas Gerais, achei que seria apenas mais uma dessas histórias. O e-mail dizia o seguinte: se você gosta de mistérios, deveria investigar a casa no fim da estrada velha de Pinhões. Algumas pessoas entram, mas nem todas saem. Cuidado. A princípio, ignorei. Recebo mensagens como essa o tempo todo. Mas, uma semana depois, outro e-mail chegou. Desta vez, o remetente anexou um recorte de jornal sobre 2 jovens que haviam desaparecido meses antes naquela região. O caso fora arquivado por falta de provas. O e-mail dizia ainda que a casa tinha má fama entre os moradores e que ninguém se aproximava dela, especialmente à noite. Meu ceticismo habitual deu lugar à curiosidade. Depois de conversar com meu editor e garantir alguns dias para apurar a história, decidi investigar. Cheguei a Pinhões em uma tarde abafada de dezembro. O vilarejo era exatamente como imaginei: calmo, pacato, com ruas de paralelepípedo e poucas dezenas de casas antigas, a maioria com janelas coloridas e cortinas que pareciam observar tudo o que passava. Quando perguntei aos moradores sobre a tal estrada velha e a casa, percebi que eles evitavam o assunto. Um comerciante local, após alguma insistência, me disse com um tom baixo e cauteloso: aquela casa, é melhor o senhor ficar longe. Não traz nada de bom para ninguém. Todo mundo aqui sabe disso. Quanto mais eles tentavam me desencorajar, mais minha curiosidade aumentava. Decidi ir sozinho. Dirigi por cerca de 5 quilômetros até encontrar a estrada velha. Era um caminho estreito de terra, cercado por árvores altas que formavam um túnel natural, quase bloqueando a luz do sol. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som ocasional do vento e o rangido das árvores. Quanto mais avançava, mais eu sentia uma tensão inexplicável no peito. Finalmente, avistei a casa. Ela parecia maior do que eu imaginava. Uma construção imponente, de 2 andares, mas em estado avançado de abandono. A pintura estava descascada, o telhado parcialmente desmoronado, e a vegetação havia tomado conta de quase tudo ao redor. O lugar tinha uma presença, como se fosse mais do que uma simples estrutura. Desci do carro e caminhei até a entrada, sentindo um frio estranho na nuca, apesar do calor do dia. A porta da frente estava aberta, pendendo ligeiramente nas dobradiças enferrujadas. Entrei e fui recebido por um cheiro forte de mofo e algo mais difícil de identificar, algo metálico e apodrecido. O chão de madeira rangia sob meus pés, e cada som parecia amplificado pelo silêncio absoluto. A sala principal estava quase vazia, com exceção de um sofá velho e rasgado e algumas fotografias espalhadas pelo chão. Peguei uma das fotos e vi o que parecia ser a antiga família que morava ali: um homem, uma mulher e 2 crianças sorrindo para a câmera. Algo no sorriso deles me incomodou, como se fosse forçado, quase uma máscara. Continuei explorando. A cozinha era um caos: pratos quebrados, panelas enferrujadas e o que parecia ser manchas antigas no chão, talvez vinho, ou algo pior. Subi as escadas com cuidado, temendo que a madeira podre cedesse sob meu peso. No andar de cima, havia 3 quartos. O primeiro estava vazio, exceto por um armário antigo caindo aos pedaços. O segundo tinha uma cama de ferro enferrujada e um espelho trincado. O terceiro era o mais perturbador. As paredes estavam cobertas por desenhos infantis feitos com algo que parecia carvão. Eles retratavam figuras humanas com rostos grotescos, desproporcionais, como se as crianças que os desenharam tentassem expressar algo terrível que haviam visto. Foi nesse momento que ouvi um barulho vindo do andar de baixo. Era um rangido, seguido de algo que parecia passos arrastados. Meu corpo congelou. Segurei minha respiração, tentando ouvir melhor. Decidi descer para investigar, apesar do pavor que começava a crescer dentro de mim. Quando cheguei à sala principal, notei que a porta que eu deixara aberta agora estava completamente fechada. Enquanto tentava racionalizar o que estava acontecendo, vi uma porta na cozinha que parecia levar ao porão.
Contra todo instinto, abri e comecei a descer. O cheiro que veio de lá era insuportável, uma mistura de mofo, podridão e algo que lembrava carne velha. O porão era pequeno, com paredes de pedra e uma única lâmpada pendurada no teto, que piscava freneticamente. No centro do espaço, havia uma mesa coberta por um lençol branco manchado. Puxei o lençol e vi algo que me deixou sem ar: ossos. Não eram grandes o suficiente para serem humanos, mas o estado em que estavam me fazia duvidar de sua origem. Foi então que ouvi um som metálico, como correntes sendo arrastadas. Subi as escadas correndo, meu coração disparado. Quando cheguei ao andar de cima, o sofá na sala havia sido movido, agora bloqueando o caminho até a porta da frente. O ar parecia mais pesado, quase sufocante. Decidi não perder mais tempo e corri para uma janela. Usei uma cadeira para quebrar o vidro e pulei para fora, cortando o braço no processo. Quando finalmente cheguei ao carro, ele não dava partida. Enquanto girava a chave repetidamente, vi algo pelo retrovisor, uma figura parada na janela da casa, apenas uma sombra estática que parecia me observar. Não esperei para entender o que era. Continuei tentando até que o motor finalmente ligou, e acelerei pela estrada, sem olhar para trás. Mais tarde, levei as fotos que tirei no porão à delegacia local, mas o delegado parecia mais interessado em me desencorajar do que em investigar. 2 dias depois, me ligaram para dizer que haviam inspecionado a casa e que não encontraram nada. Nem os ossos, nem as ferramentas, nem os desenhos nas paredes. Era como se tudo tivesse desaparecido. Até hoje, evito lembrar desse episódio. Não sei se o que vi era real ou fruto do meu medo. Talvez fosse apenas uma armadilha preparada por alguém, ou talvez houvesse algo mais sinistro naquele lugar. O que sei é que, desde então, tenho muito mais cuidado com a curiosidade. Algumas portas, percebi, nunca deveriam ser abertas. Meu nome é Júlio, e sou professor universitário na área de História. Sempre fui apaixonado por arqueologia e lugares antigos. Lugares abandonados sempre me intrigaram, não apenas pela história que carregam, mas pela sensação de estarmos pisando onde o tempo parece ter parado. Essa paixão me levou, há 5 anos, a um vilarejo isolado no interior de Goiás chamado São Miguel das Pedras. Era um lugar pequeno, quase esquecido pelo mundo, mas cercado por uma floresta densa e cheio de histórias que se misturavam com o folclore local. Nunca imaginei que essa viagem mudaria minha vida para sempre. A história que vou contar não tem nada de sobrenatural. Não há fantasmas ou maldições, mas isso não torna o que vivi menos aterrorizante. Até hoje, as memórias daquela viagem me perseguem, especialmente quando tento dormir em silêncio absoluto. Era dezembro, poucos dias antes do Natal, e eu havia planejado a viagem com um grupo de amigos. Além de mim, estavam Felipe, meu melhor amigo desde a faculdade, Ana, uma amiga comum, sempre cautelosa e sensata, Letícia, que era fotógrafa amadora, e Ricardo, o mais cético de todos nós. Nossa ideia era explorar a floresta ao redor do vilarejo e visitar as famosas ruínas de um antigo mosteiro, um lugar que, segundo os moradores, escondia segredos sombrios. Chegamos ao vilarejo numa tarde quente e abafada. As ruas de terra estavam quase desertas, com poucas casas de madeira e moradores que pareciam desconfiar de qualquer forasteiro. Quando paramos no único mercadinho da região para comprar água, o dono, um senhor idoso, nos observou em silêncio por alguns minutos antes de perguntar: "Vocês estão aqui pelas ruínas, não é?" Eu confirmei, explicando que estávamos interessados em estudar a história do lugar. Ele apenas balançou a cabeça e murmurou: "Não é um lugar para se ficar muito tempo, especialmente à noite." Ri para quebrar o clima tenso, mas aquela frase ficou na minha cabeça. Parecia mais um aviso do que uma opinião. Ainda assim, seguimos até a pousada onde ficaríamos hospedados, um lugar simples, com apenas 5 quartos. O dono, seu Geraldo, era um homem robusto, de rosto sério, mas amigável. Quando perguntei sobre as ruínas, ele hesitou antes de responder: "É melhor vocês tomarem cuidado. O caminho até lá é difícil, e as pessoas evitam aquele lugar."
Já houve casos de desaparecimento por aquelas bandas. Isso chamou a atenção de Felipe, que, como sempre, estava animado com a ideia de explorar algo perigoso. Ele era assim, destemido, às vezes inconsequente. Enquanto eu sentia um frio na espinha com os alertas, ele via aquilo como um desafio. No dia seguinte, partimos cedo, carregando mochilas com água, lanche, lanternas e um mapa desenhado por Geraldo. A trilha era apertada e cercada por árvores altas que bloqueavam a luz do sol. O ar ali dentro era pesado, úmido, e o som da floresta parecia diminuir à medida que nos aproximávamos das ruínas. Era como se estivéssemos entrando em um lugar esquecido pelo tempo, e talvez pela própria natureza. Depois de 1 hora de caminhada, chegamos ao que parecia ser a entrada das ruínas. Era uma construção de pedra parcialmente desmoronada, coberta de musgo e vegetação. No centro, havia o que restava de uma capela, com uma cruz de ferro enferrujada sobre o altar. Felipe foi o primeiro a entrar, como sempre. Ele parecia não ter medo de nada, enquanto o resto de nós explorava o local com cautela. Havia algo estranho ali. O silêncio era absoluto, como se a floresta tivesse parado de respirar. Enquanto Letícia fotografava os detalhes da capela, Felipe nos chamou com entusiasmo. Gente, venham ver isso. Ele estava diante de uma abertura no chão, coberta por tábuas velhas. Parecia uma espécie de porão ou passagem subterrânea. Antes que qualquer um de nós pudesse dizer algo, ele já estava removendo as tábuas. Felipe, espera, disse Ana. Nem sabemos se isso é seguro. Ele riu, como sempre fazia quando alguém tentava segurá-lo. Vocês querem passar o dia tirando fotos ou descobrir o que realmente tem aqui? Sem esperar resposta, ele acendeu a lanterna e desceu pela abertura. Relutantes, acabamos seguindo. O porão era apertado e escuro, com um cheiro forte de umidade e madeira apodrecida. As paredes eram de pedra, e o chão estava coberto de escombros e pedaços de móveis antigos. No fundo do porão, havia um arco baixo que levava a um túnel estreito. Felipe, claro, foi o primeiro a entrar. Eu vou na frente. Vocês me seguem depois. Ele desapareceu no túnel, enquanto nós ficamos para trás, hesitantes. Alguns minutos se passaram, e ele não voltou. Chamamos seu nome, mas não houve resposta. O silêncio era quase ensurdecedor. Decidimos entrar atrás dele, mas o túnel era apertado e parecia interminável. O ar lá dentro era sufocante, e nossas lanternas mal iluminavam o caminho. Após caminhar por cerca de 10 minutos, encontramos algo que me gelou até os ossos: a lanterna de Felipe, caída no chão, ainda ligada. Mas ele não estava lá. Felipe! Gritei, a voz ecoando pelo túnel. Nada. Nenhuma resposta. O pânico começou a se instalar. Letícia começou a chorar, e Ana sugeriu que voltássemos e chamássemos ajuda. Foi o que fizemos. Corremos de volta às ruínas, atravessamos a floresta e chegamos ao vilarejo já de noite. Fomos direto à casa de seu Geraldo e contamos tudo o que aconteceu. Ele ouviu em silêncio, com um olhar sombrio. Eu avisei. Aquele lugar não é normal. Vocês deveriam ter ficado longe. Chamamos a polícia, que organizou uma busca no dia seguinte. Vasculharam as ruínas, o porão, o túnel e toda a floresta ao redor, mas não encontraram nada. Nenhum sinal de Felipe. Era como se ele tivesse desaparecido no ar. Os dias seguintes foram um borrão de ansiedade e desespero. Ficamos no vilarejo por mais uma semana, esperando notícias, mas nada aconteceu. Voltei para casa com um peso insuportável na consciência. Felipe era meu melhor amigo, e eu não pude fazer nada para ajudá-lo. Até hoje, penso naquela viagem. Não consigo esquecer o silêncio opressivo das ruínas, o túnel que parecia não ter fim, e a sensação de que algo estava errado desde o momento em que pisamos naquele lugar. Não sei o que aconteceu com Felipe, mas sei que ele nunca voltou. E algo me diz que São Miguel das Pedras guarda segredos que nunca deveriam ser desvendados. Boa noite, relatos de terror. Meu nome é André. Tenho 29 anos, até alguns anos atrás, sempre fui cético em relação a histórias de terror. Para mim,
Relatos de assombrações, gritos no escuro ou lugares amaldiçoados eram apenas invenções, exageros para assustar crianças ou vender histórias sensacionalistas. Porém, uma experiência real que vivi mudou essa minha visão de forma definitiva. Tudo aconteceu quando eu tinha 22 anos, durante uma visita à casa da minha avó em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Era um lugar pacato, cercado por campos e matas, onde quase todo mundo se conhecia. Apesar de tranquila, a cidade tinha suas histórias estranhas, e a mais conhecida delas envolvia uma casa abandonada no final de uma estrada de terra. A casa era chamada pelos moradores de a Casa dos Freitas. Segundo a história que corria de boca em boca, a família Freitas desapareceu há mais de 30 anos, deixando todos os seus pertences para trás. Algumas versões diziam que tinham sido vítimas de um crime, outras falavam em suicídio coletivo, mas ninguém sabia ao certo o que aconteceu. Depois disso, ninguém mais ousou morar lá, e a casa foi lentamente tomada pelo abandono e pelo tempo. Naquela noite de sexta-feira, fui visitar um amigo de infância, Rafael, que ainda morava na cidade. Conversamos por horas, relembrando histórias antigas, até que ele propôs: "E se a gente fosse na casa dos Freitas hoje à noite? Quero te mostrar uma coisa." Eu ri. Achei que ele estava brincando, mas ele insistiu, e, para ser honesto, a ideia me pareceu interessante. Sempre fui curioso, além disso, queria mostrar que aquelas histórias não me assustavam. Rafael chamou outros 2 amigos, Lucas e Gabriel, e combinamos de nos encontrar perto da casa às 23 horas. O lugar ficava a cerca de 30 minutos a pé da cidade, no final de uma estrada de terra pouco iluminada. Quando nos reunimos, cada um trouxe uma lanterna e uma dose de coragem forçada. A caminhada até a casa foi mais tensa do que eu esperava. O silêncio da estrada era interrompido apenas pelos sons da natureza, como grilos e corujas, e a escuridão parecia engolir o caminho à nossa frente. Chegamos ao portão da propriedade pouco antes da meia-noite. Ele estava parcialmente enferrujado e rangia a cada toque. Por trás dele, a casa erguia-se como uma sombra ameaçadora, com janelas quebradas e a pintura descascada. "É aqui", disse Rafael, com um sorriso nervoso. Ele abriu o portão com cuidado, e entramos. Assim que cruzamos o portão, senti o ar mudar. Não era algo sobrenatural, mas havia uma tensão no ambiente, uma sensação de que algo não estava certo. Caminhamos pelo terreno até a porta dos fundos, que Rafael sabia que estava destrancada. Ele dizia ter visitado a casa durante o dia algumas semanas antes, mas admitiu que nunca tinha entrado à noite. A porta rangeu ao abrir, e fomos recebidos por um cheiro forte de mofo e madeira podre. A cozinha estava cheia de móveis antigos e deteriorados. Havia pratos quebrados sobre a mesa e armários com as portas caídas. "Parece que alguém saiu daqui às pressas", comentou Gabriel, enquanto iluminava o chão com a lanterna, revelando restos de papéis e objetos espalhados. Continuamos explorando o andar térreo, encontrando um velho sofá coberto de poeira na sala, quadros tortos nas paredes e até um relógio de parede parado às 3h17. Nada parecia fora do comum além do abandono e do descuido. Subimos para o andar de cima, onde ficavam os quartos. A escada era estreita e rangia a cada passo. Lá em cima, havia 3 portas, 2 abertas e uma fechada. Começamos pelos quartos abertos. Um deles parecia ser de crianças. Havia uma cama pequena, brinquedos antigos espalhados e um armário vazio. O outro era o que parecia ser o quarto do casal. Uma cama de madeira grande, um espelho rachado na parede e um guarda-roupa com roupas velhas penduradas. Foi então que ouvimos um barulho vindo do andar de baixo. Um estalo, como se algo tivesse caído. Ficamos em silêncio por alguns segundos, trocando olhares nervosos. "Deve ser o vento", disse Lucas, tentando quebrar a tensão, mas lá fora não havia vento algum. Rafael sugeriu que descêssemos para verificar, mas algo me dizia que era melhor sair dali. Eu estava prestes a falar isso quando notamos outro som, passos. Não eram os nossos. Eles vinham do térreo, lentos e ritmados, como se alguém estivesse andando pela casa. Rafael e Gabriel desceram primeiro, enquanto Lucas e eu ficamos no topo da escada.
Tentávamos ouvir o que eles estavam dizendo lá embaixo, mas tudo estava muito quieto. De repente, Rafael gritou: "Tem alguém aqui!" Lucas e eu descemos correndo e os encontramos na sala de estar, apontando suas lanternas para uma figura que estava parada no canto da sala. Era um homem. Ele vestia roupas simples, estava sujo e segurava algo que parecia um pedaço de madeira nas mãos. Seu rosto estava parcialmente escondido pela sombra, mas seus olhos brilhavam de uma maneira que me arrepiou. "Quem é você? O que está fazendo aqui?" perguntou Rafael, tentando parecer firme, mas sua voz tremia. O homem não respondeu. Apenas nos encarava, imóvel. "Vamos embora", disse Lucas, puxando meu braço. Concordei, mas Rafael insistiu: "Não podemos simplesmente deixar ele aqui. Pode ser perigoso." Antes que decidíssemos o que fazer, o homem começou a andar em nossa direção, devagar, mas com passos firmes. Nós recuamos. "Se você chegar mais perto, vamos chamar a polícia", gritou Gabriel, mas ele continuava vindo. Foi então que ele levantou o pedaço de madeira e o arremessou na nossa direção. Felizmente, errou, mas isso foi suficiente para nos fazer correr. Saímos da casa sem olhar para trás, atravessamos o portão e só paramos quando já estávamos na estrada. Quando finalmente nos acalmamos, percebemos que deixamos uma das lanternas para trás. Rafael sugeriu voltar para pegar, mas ninguém concordou. Naquela noite, voltamos para nossas casas sem dormir, cada um tentando entender o que tinha acontecido. Alguns dias depois, ficamos sabendo por moradores da região que um homem sem teto tinha sido visto vivendo na casa. Ninguém sabia quem ele era ou de onde veio, mas algumas pessoas diziam que ele era agressivo e falava coisas desconexas. Até hoje, penso naquele homem. Ele não era uma assombração, mas algo em seus olhos, em sua presença, me causou um medo que nunca senti antes. Não era apenas a casa que tinha algo de errado naquela noite, era ele. E eu jamais vou esquecer a sensação de ser observado por alguém que parecia carregar um peso que nenhum de nós podia entender.